Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham mais um ano. É verdade, 2023 a doutora voltou com tudo, né? Nós já falamos aí da possibilidade de estar reavendo 25%, né, de pessoas com incapacidade. E hoje nós vamos falar de reabilitação profissional. Nos informa o que seria isso, doutora? Então, nós estamos dando um enfoque a esses tipos de segurados porque no dia a dia nós percebemos um desamparo muito grande da Previdência Social a essas pessoas incapacitadas, com uma dificuldade de prosseguir ao trabalho em razão da sua doença, de quadros incapacitantes. E vamos ser sinceros, quem é que contrata uma pessoa que está com doenças, que está com um tratamento sem prazo definido, que vai necessitar muitas faltas no trabalho em razão de ter que comparecer a consultas, exames, atendimentos, ou depois que tem consequências decorrentes do tratamento que não se sente bem. Mas existe uma dificuldade de levar ao convencimento do setor da Previdência Social desta necessidade de afastamento do trabalho enquanto está nesse longo processo de reabilitar-se. Então, assim, a gente verifica que é de longa data essa luta incessante dos trabalhadores de poder recuperar-se a sua capacidade funcional e de ter esse reconhecimento pela Previdência Social. Isso é algo que está previsto na legislação previdenciária desde 1944, Solange. Nossa, eu também olhando, estudando tudo a respeito da Previdência, porque esse ano comemora-se 100 anos da Previdência Social. E aí a gente vai fazendo um puxado de toda essa legislação e fala assim, poxa, é de longa data todos os direitos que não são efetivamente cumpridos, né? Houve uma evolução legislativa dessa proteção do trabalhador que anteriormente a Previdência falava somente em readaptação profissional, reaproveitamento do empregado acidentado, né? Alguém tem que ser reaproveitado? Olha os termos que eram utilizados anteriormente, mas assim, era um início de você provar que você tinha uma dificuldade de estar no trabalho com essa doença, com esse tratamento. Porque esse trabalho da reabilitação profissional precisa restituir, mesmo que parcialmente, a capacidade dessa pessoa de se inserir no mercado de trabalho, respeitando as suas limitações, não apenas ignorando as suas limitações. Não há como prosseguir ignorando que tenha uma incapacidade, ignorar que tenha uma dificuldade. Isso deve ser amplamente protegido e reconhecido pelo INSS, tá? E não tornar o trabalho um sacrifício, porque nós vemos muito isso, as pessoas que chegam até nós falando, eu tô me arrastando para trabalhar, porque eu já tive não sei quantas perícias negadas no INSS e eu preciso sobreviver. Então, assim, hoje em dia, a legislação previdenciária ampliou o conceito para a reabilitação profissional. A pessoa tem que estar habilitada para uma nova função, habilitada a exercer uma atividade em respeito às suas limitações. Por quê? Muitas vezes, alguns quadros geram impossibilidade de recuperação total da sua capacidade. Ficam sequelas, mas nem por isso essa pessoa não pode ser reinserida no mercado e ser produtiva.
Às vezes a pessoa não quer ficar em casa, tá? O trabalho dignifica o homem. Então, assim, só que precisa fazer isso com observância do regulamento da Previdência Social, daquilo que esse segurado tem direito. Porque se ele está recebendo o benefício por incapacidade, significa que ele contribuiu para o INSS. Se ele contribuiu, ele tem direitos a reivindicar desse órgão. A autarquia tem que reconhecer que ele não é só um contribuinte, ele é um detentor de direitos. E como detentor de direitos, chegou a hora de ele exercer o seu direito e não só pagar a contribuição previdenciária. A contribuição tem essa obrigação para com o segurado. O processo de reabilitação precisa observar todas as necessidades desse trabalhador e não simplesmente lançá-lo ao mercado de trabalho. Volta. Como volta? Com que condições? Se ele não tá. E doutor, e quais são os procedimentos obrigatórios e os serviços inclusos para pedir o processo de reabilitação profissional? Então, isso também é algo muito questionável. Como funciona? Porque o que vemos na prática é que a legislação é muito bonita, muito bem escrita, elaborada, utópica às vezes, viu, Solange? Mas na prática a gente não verifica as agências do INSS e todos os órgãos envolvidos nessa reabilitação profissional devidamente aparelhada com essa equipe multiprofissional que a lei fala que é direito do segurado ter. Não só dessa sua recuperação para o trabalho, mas de avaliação dos postos de trabalho, de inserir eles em cursos profissionalizantes para que ele aprenda uma nova atividade que respeite as suas limitações em decorrência do seu quadro, da sua doença. Então, os serviços que estão inclusos na legislação são diversos. Passar por avaliação de assistente social, passar por uma perícia médica que vai fazer toda essa avaliação da sua capacidade laborativa ou daquilo que ele precisa se capacitar para adquirir novas habilidades. A equipe multiprofissional deveria contar com fisioterapeutas, psicólogos. Quantas agências você vê aparelhada com essa equipe multiprofissional? Eu posso dizer para você que na agência aqui da nossa comarca nós só temos assistente social e médico. Pela Previdência. Mas a legislação fala que tinha que ter uma equipe multiprofissional. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso, como conseguir isso, né? Mas doutora, tem alguma... A doutora pode nos informar se esse ano teve alguma mudança, o INSS publicou alguma coisa? Então, nós tivemos uma paralisação de todos os procedimentos de reabilitação profissional durante a pandemia, porque não podia ter esse atendimento presencial, esse contato físico, e como aumentou muitos casos de pessoas incapacitadas por causa do vírus, a perícia médica ficou abarrotada de pedidos de perícias por causa da pandemia. Então, em decorrência disso, houve-se portarias atrás de portarias prorrogando a suspensão do serviço de reabilitação profissional. Mas agora, em novembro do ano passado, saiu a portaria número 1514, dia 1º de novembro. Ela trouxe o retorno dessas rotinas das avaliações do programa de reabilitação profissional e onde está fixando prazos para que essa equipe multiprofissional, os profissionais que existem nas agências para dar conta da reabilitação profissional, dê sequência ao processo de reabilitação profissional, reabra as tarefas do procedimento e verificando lá no sistema que
esse segurado está com mais de 1 ano sem ter qualquer tipo de atendimento, de não ter nenhuma avaliação, de não ter nenhum redirecionamento a algum curso, algum treinamento, que deve ser convocado esses segurados e ser reaberta essas tarefas de reavaliação dessas pessoas. Isso não pode ficar em aberto para sempre. Precisa verificar como está o estado de saúde desse segurado, porque muitas vezes o quadro de lá para cá piorou tanto que era para ele estar recebendo aposentadoria e não só o auxílio-doença. Então, quer dizer, essas pessoas precisam ter uma resposta e precisam ter esse acompanhamento para redirecionar conforme a sua necessidade. E, doutora, esses encaminhamentos para o programa de reabilitação profissional poderá ocorrer administrativo ou judicial? Então, essa portaria está dizendo que o INSS tem que fazer a convocação administrativa, convocar para ir nas agências. Para ir nas agências. Para ir nas agências, tá? Eles têm o prazo de 180 dias para avaliar os benefícios que estão parados sem esse atendimento e depois eles têm mais que fazer essa convocação para que eles compareçam na agência do INSS para dar sequência. Então, se isso saiu dia 1º de novembro, isso tem até o final de março, abril, para que tenha algum andamento. Então, se você tiver já incluso em um processo de reabilitação profissional e não foi convocado ainda, aguarde que você pode ser convocado a qualquer momento. Então, tem que sempre conferir lá na plataforma do Meu INSS para verificar como que está o seu pedido de reabilitação profissional. Então, no momento não precisa entrar judicial. Quem já está no programa de reabilitação profissional pode acompanhar isso administrativamente no site do INSS. Mas quem não está só recebendo o benefício por incapacidade provisória ou a aposentadoria por incapacidade permanente, mas entende-se que tem direito de estar reabilitado para uma outra função, quer tentar retornar ao trabalho, pode pedir isso para o INSS. E se o INSS negar ser incluído nesse processo de reabilitação profissional, ele deve entrar judicialmente com esse pedido para que seja reabilitado. Porque um diferencial desta reabilitação profissional é que o INSS não pode cessar o benefício de auxílio-doença enquanto não terminar todo esse processo de reabilitação e emitir um certificado qual é essa nova função que ele poderá exercer, se ele realmente está melhor para poder ser reinserido no mercado de trabalho. Então, quer dizer, você tem o seu benefício garantido enquanto o INSS não emite o certificado. Se o INSS de repente te dá uma alta indevida antes de você terminar a reabilitação, antes de ser emitido esse certificado, você tem que entrar judicialmente, juiz. O INSS não emitiu meu certificado e já me deu alta. Como é que fica? Se a pessoa não se sente curada, apta, como é que pode falar que está de alta? Então tem que ir na justiça, pedir para ser reinserido nesse programa de reabilitação ou ser inserido, porque às vezes o INSS não coloca, porque tem essa falha instrumental dos profissionais lá dentro, tem poucos profissionais para dar conta desses profissionais em reabilitação. Então, administrativamente, a gente vê uma quantidade muito pequena de segurados sendo inserido porque o INSS avaliou corretamente e considerou que ele pode ser readaptado. Então, a maioria dos casos só ocorre de reabilitação porque o juiz determina. O juiz, por meio do processo judicial, avalia que o INSS não cumpriu com a sua obrigação, não ofereceu todas as condições para que esse trabalhador possa voltar para o mercado de trabalho. Então, fiquem atentos. Se não considerar que está apto e aquela doença, aquelas sequelas do seu tratamento impede que você volte para o trabalho que você está acostumado a fazer, você tem direito de pedir essa requalificação. O INSS tem essa obrigação de te dar cursos, pagar alimentação,
pagar o transporte para você ir aos cursos, tudo gratuitamente, porque você contribuiu para a Previdência Social. É seu direito de assegurado ter esse suporte para você poder exercer uma atividade que respeite a sua limitação. E não que a sua limitação seja ignorada e você se sacrifique num trabalho. Então, como a gente sempre fala, né? Temos que buscar os nossos direitos. Mas aí, doutora, né? Eu sei que hoje não vai dar tempo, mas eu sei que tem uma lei aí, né? Para trabalhadores readaptados. A doutora podia qualquer dia falar sobre isso, como que tá essa lei. Olha, já estou com uma assessora jurídica aqui conosco. Verdade, não é? É uma boa tema, pergunta. né? Exatamente. Nesse tema que envolve a reabilitação profissional, existe a lei de cotas, Solange. Muito bom, assessora. Né? Então a gente podia Então falar nós vamos sobre lançar isso. uma entrevista falando dessa lei de cotas e dessas vagas que as empresas têm a obrigação de colocar esses gente, trabalhadores não readaptados. sei por que você me arrepiou isso, porque é verdade, né? Acho que a doutora vai falar semana que vem, mas deve ser uma obrigação e muitas vezes ela não é cumprida, né? Então, com as dicas da doutora, você pode chegar até a empresa e falar, não, como que tá a cota aí e tal, mas nós vamos deixar para semana que vem. Isso aí. Tá bom? Com as nossas entrevistas aqui com a doutora Fernanda Mascaro, do Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.